Boa noite a todos vocês, é um prazer recebê-los em nome da FIA, do LabFim e do Provar, né? Eu tenho o prazer de introduzir na nossa mesa, né, o professor José Roberto Securato, né, responsável, junto com o professor Felizoni, pelo LabFim Provar, e o nosso convidado, o professor Albert Fischlow, que hoje estará nos apresentando uma palestra sobre o futuro da economia brasileira, olhando o período pós-eleições. O professor Fischlow é um brasilianista, já está estudando e trabalhando com assuntos brasileiros desde a década de 60, no ano que vem completa 50 anos de estudos brasileiros. O professor Fischlow é PhD em Economia pela Universidade de Harvard, tendo sido professor em Berkeley, na Universidade da Califórnia, em Yale e na Universidade de Colômbia. Também foi professor visitante em outras universidades e é professor emérito da Universidade de Colômbia, em Nova York. O professor Fischlow tem uma extensa obra em macroeconomia e diversas delas versam sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, inclusive seu último livro, O Novo Brasil, que foi editado pela Sampo Editora no ano passado e que já está na quarta edição, né? O professor Fischlow atendeu ao nosso convite e veio para nos apresentar nesse momento importante, onde nós estamos discutindo os rumos, né, diante de um cenário eleitoral que poderá trazer algumas novidades para nós. Então, eu passo a palavra ao professor Securato e depois ao professor Fischlow. Bom, a partir do LabFim Provar, da FIA, basicamente nós queremos agradecer a presença do professor Fischlow e caracterizar que são momentos como esse que as grandes definições são feitas, são os momentos de tomada de decisão. Então, acho que é importante que tomemos assim, com carinho e com responsabilidade, as palavras do professor Fischlow. Eu vou ficar aqui muito atento, porque as preocupações são muito grandes para onde o Brasil vai. E essa é a pergunta que nós queremos saber, professor. Mas não precisa se preocupar, não é para os próximos 5 anos, eu estou pensando para os próximos 100 anos, tá? que acho que é mais fácil de responder. Tá bom, muito obrigado. Então, eu quero falar, aceitando o convite outra vez que foi me dado pela FIA, e eu tenho o grande prazer outra vez de estar com vocês para falar sobre algo de importância que está lá embaixo quando eu falo sobre o que vai acontecer no ano que vem e, no fato, a necessidade do Brasil entrar no mundo dos países já desenvolvidos. Eu vou começar com as administrações anteriores do presidente Cardoso, presidente Lula. Eu vou falar sobre a presidente Dilma, e eu acho importante a separação dos 2 primeiros anos e esses 2 últimos anos, talvez. E se tem
a eleição que está acontecendo e, como acabei de dizer, temos a necessidade de reajuste na economia brasileira e uma necessidade de repensar a posição do Brasil dentro dos países já no processo de desenvolvimento. Então, eu começo agora com o presidente Cardoso, e eu acho que aí se tem uma série das coisas que aconteceu que continua a ter importância. E a primeira coisa que tem que ser dado importância é o fim da inflação. A gente aqui esquece um pouco do que foi a situação no passado, com a continuação da inflação aumentando. E terminar a inflação não foi uma coisa tão fácil, e, além disso, foi durante o regime dele que foi estabelecido o novo modelo econômico, né? Que é o superávit primário, inflation targeting e uma taxa de câmbio flutuante. E isso aconteceu em 99, que foi a consequência de ficar com entrada muito grande de capital e a saída igualmente rápido de capital, que aconteceu no ano 98. Mas hoje em dia se tem esse modelo. E, além disso, se tem a lei de responsabilidade fiscal, que criava a necessidade de orçamento dentro do país. E a ideia de ter a maneira de evitar que o Congresso seja possível de aumentar, como sempre fez no passado, os gastos. E se tem também o fato de privatização. Outra vez, tem gente aqui no Brasil queixando sempre da privatização, querendo alterar, voltar para o passado. Mas acontece que o sistema telefônico no país, pela primeira vez, está funcionando. Eu me lembro quando estive no Brasil pela primeira vez, depois de 65, quando foi tão difícil ter uma linha telefônica e havia necessidade de fazer os concertos na linha própria, porque não havia companhia naquela época, porque evidentemente ninguém estava interessado com tarifas tão baixas. E durante o período da década de 90, havia uma expansão do comércio internacional que, de certo modo, se pode dizer, veio de uma decisão do Collor. Foi o Collor, no fato, que deu a importância para a ideia de expansão do comércio internacional e redução das tarifas aqui no Brasil, que foram muito altas na época. E, no fato, o presidente Cardoso saiu com uma falta de popularidade
No fato, 2001, 2002 foram anos muito difíceis. Havia o problema na Argentina, havia também o problema nos Estados Unidos, com a destruição dos towers lá. Havia também aqui a falta de energia no Brasil. Então, foram anos realmente muito difíceis. E, como consequência, não foi uma grande surpresa de ter a eleição do presidente Lula. Lula fez algo muito importante. Eu acho que ele deu grande importância para a área social. Mas, no mesmo tempo, ele mantinha o modelo econômico prévio, que foi uma coisa que o mercado não estava esperando. Porque havia uma grande desvalorização antes disso que aconteceu. Havia o grande aumento também das taxas de juros, e o país, no fato, foi necessário para o Banco Central aumentar o Selic no primeiro mês do presidente Lula. No fato, a coisa que ele fez nessa área foi a Bolsa Família, que foi uma combinação dos esforços anteriores, a combinação que estava dando certo, um número maior de pessoas. Aconteceu que, como consequência, havia uma redução da pobreza dentro do país durante o período dele. Também havia, como todo mundo sabe, o grande aumento da população que fica na categoria C, de 35 até 40 milhões de pessoas, que aconteceu. No fato, havia uma transformação no Brasil durante o período. E essa transformação havia também a tentativa de aumentar a construção de casas populares com o programa de Minha Casa, Minha Vida. Isso aconteceu e ali se tem um fator muito importante, que foi o commodity boom. Isso foi fundamental durante o período entre 2003 e 2010, em que o Brasil conseguiu ganhar nos termos de troca e, como consequência, havia durante esse período uma redução na taxa de crescimento das exportações. Foi fácil, não havia grande interesse. Havia uma redução na exportação do setor industrial. Havia grande aumento dos commodities e importações das manufaturas durante esse período. E acontece que no Brasil, o que frequentemente a gente esquece, quando sempre há debate sobre desindustrialização e a importância de políticas que podem tratar do problema,
da agricultura, porque havia não simplesmente os ganhos nos preços no mercado internacional, mas também uma eficiência muito maior na produção acontecendo aqui no Brasil. E acontece, se eu tenho os números certos, que, no fato, a taxa de aumento da produtividade anual do setor agrícola entre o ano 90 e o ano 2012 foi maior do que a taxa do aumento da produtividade no setor industrial. E foi durante esse período que a possibilidade de ter esse novo acesso a pré-sal, com todas as dificuldades tecnológicas que estão envolvidas, e chegou a ser a esperança para o futuro. E havia uma alteração, inclusive, das regras que são necessárias para permitir que esse petróleo pode começar. Eu vou falar um pouco mais sobre o Petrobras nos slides no futuro aqui, mas no fato é bem interessante como o Congresso estava muito mais interessado em distribuir todos os benefícios futuros que vêm de petróleo, e esquecer do fato do grande investimento necessário antes de chegar lá. Então, havia todos os debates dentro do país sobre o modelo necessário para desenvolver esse petróleo e como os municípios e também os estados, todo mundo tem que ganhar algo dentro do processo. E havia o programa de aceleração de crescimento e todo mundo estava falando de taxa de crescimento pelo menos de 5% contínuo. Não estou falando de um período limitado, que havia um processo de 5% de crescimento garantido. E aconteceu que havia o crescimento, a recuperação que aconteceu com o aumento do preço de todos os produtos do Brasil em 2010. E, no fato, ele saiu muito popular e conseguiu a eleição da Dilma. Dilma chegou com ideias novas, enquanto Lula estava muito mais interessado no processo de negociação. A experiência dele foi exatamente sindicalista, com a experiência muito grande de negociação, chegando a um acordo. Enquanto a Dilma tinha a ideia de, no fato, estabelecer um Estado com intervenção maior. E havia, evidentemente, como base disso,
uma política industrial. Uma política industrial que foi necessário para conseguir um crescimento muito maior do setor industrial. Como consequência, havia uma posição crescente dos bancos públicos, o Banco do Brasil, a importância no mesmo tempo da Caixa Econômica e a BNDES, que foi responsável para o crescimento muito grande dos gastos que começavam na época. E a ideia também foi aumentar os programas que foram estabelecidos com a ideia de aumentar o número de pessoas incluídas na Bolsa Família, aumentar os salários lá e também havia o período em que o Banco Central começava a reduzir as taxas de juros reais. E, no fato, o Brasil chegava a uma taxa real de juros da ordem de 3%. Muito abaixo do que estava acontecendo antes, embora que antes havia uma redução, a tendência já foi negativa, existia antes esse processo. E também a ideia foi expandir Petrobras e de construir todo equipamento necessário dentro do país, com a diferença de preço de 25%, e a ideia foi fazer isso. A dificuldade foi a falta de continuação da expansão. E isso aconteceu apesar de expansão fiscal e um superávit primário reduzido. Havia uma taxa de crescimento no começo de 2,7%, e isso se reduz a 1% no ano 2012. Aí, no fato, é uma coisa interessante, não é? Todo mundo no Brasil, já faz tantos anos, sempre dizia que o problema do setor industrial no Brasil foi a taxa alta de juros. Uma vez que você consegue uma taxa menor, já vai haver investimento muito maior dentro do Brasil para resolver todos os problemas. Então, havia o experimento, havia a tentativa de fazê-lo, e não deu certo. Havia redução das taxas, mas, do outro lado, no mesmo tempo, havia inflação continuando e havia um controle de preços, alterações na maneira de calcular exportações, e tudo isso estava acontecendo.
No ano 2013, já foi necessário aumentar a taxa de Selic. E foi necessário porque a inflação estava quase chegando a 6,5%. E as taxas aumentarem de 7,25% até 11%, e não tinha muita consequência na taxa de inflação. A taxa de inflação ficava mais ou menos estável durante o período. Havia também a deterioração da conta corrente, pelo fato que a economia mundial não estava continuando o crescimento e não havia o grande aumento dos preços dos commodities que havia antes. E havia um período em que havia desvalorização acontecendo no mercado até 2,40, 2,45, mas depois havia a decisão por parte do Banco Central entrar e já havia valorização, apreciação da taxa de câmbio acontecendo. O setor industrial, como consequência, continua com pressão. Se tem todo mundo falando da desindustrialização do Brasil, e havia, evidentemente, a intervenção por parte do governo para reduzir os preços de automóveis e reduzir os preços dos outros bens para continuar o consumo. E havia também, evidentemente, o que aconteceu no mês de junho, no ano passado, que foi o começo das dificuldades nas ruas, não só em São Paulo, mas em todas as cidades, em que a gente estava querendo redução também dos preços que foram reduzidos de ônibus, etc. E isso aumentava, no mesmo tempo, o déficit. Havia problemas com a política estrangeira, com a Bolívia. Tem coisas, eu não vou passar o tempo falando sobre isso. E havia problemas surgindo do lado da Petrobras, havia menos dinheiro disponível para o investimento, havia também a saída sobre a compra lá nos Estados Unidos da refinaria Pasadena, e se tem agora ainda mais com a nova comissão tratando dos benefícios, saindo sobre todo o investimento feito pelo Petrobras. Tudo isso está nos jornais na maneira quase contínua, como está acontecendo. E faz parte também das discussões políticas que está acontecendo. Havia um crescimento um pouco maior no ano 2013, chegava a 5,5%,
Mas outra vez a economia real não está crescendo, está agora com previsão de 0,5%. Talvez neste ano havia já 2 trimestres, que é uma recessão no sentido técnico. Mas, no outro lado, ainda o Brasil continua com algo que é o salário mínimo aumentando e, no mesmo tempo, a taxa de desemprego aqui no Brasil está muito baixa. Muito baixo. Agora a gente está falando do pleno emprego, no fato aqui dentro do país, e está continuando assim. E como todo mundo aqui sabe melhor do que eu, se tem o déficit implícito agora aumentando, que o governo está gastando antes da eleição. E, evidentemente, se tem indicação aqui no Brasil que a população está muito mais interessada de uma alteração. A gente não quer continuidade. Isso fica muito óbvio. Você tem quase 70% da população respondendo assim em todos os inquéritos. Então, a gente está querendo algo diferente. A gente está querendo algo que pode servir melhor, combinando o avanço que aconteceu durante o período do Cardoso, de um lado, com os avanços sociais durante o presidente Lula. E, no fato, todas as informações indicam que as 3 coisas para quais a população está respondendo são os problemas aqui no Brasil: o problema com o serviço da saúde, a violência que está acontecendo e os problemas dentro do sistema de educação. Sempre está saindo assim. É impressionante como se tem essa continuidade. Evidentemente, havia um problema, falta de água aqui no sul do país, enquanto se tem chuva no Nordeste. Se tem uma redução da avaliação por Standard & Poor's, da posição do país, e Moody's recentemente também aumentou isso, indicando uma redução potencial no futuro. E havia a Copa do Mundo, que saiu bem, com uma exceção sobre o comportamento do Brasil contra a Alemanha, né? Ninguém vai esquecer disso. Daqui 50 anos a gente vai continuar pensando sobre o jogo, né? E o resultado. E havia também a tragédia com a morte do Eduardo Campos e a entrada da Marina.
E temos uma certeza que agora vai chegar ao segundo turno. Isso fica óbvio agora. Se tem isso acontecendo. Então, eu não quero entrar no debate sobre os candidatos. Eu quero focalizar muito mais da situação econômica que se tem dentro do país e também a situação política dentro do país.